E quando Pedro nega, gente, Pedro não nega para um rei que podia matar, para um soldado que podia matar. Ele nega para uma serva. Imagine. Uma coisa é você negar para alguém que está com a espada na mão, que tem poder de te matar, que já é errado. Mas ele está negando para uma serva. O cara que tinha prometido ir até o fim com ele, pronto para morrer, está negando para uma serva agora. Essa é uma das frases mais tristes da Bíblia, porque durante 3 anos, Pedro estava caminhando com quem? Com Jesus. Ele estava lado a lado com quem? Com Jesus. Ele dormia perto de Jesus. Ele comia na mesa de Jesus. Ele viu todos os milagres que Jesus fez. Todos, ele estava presente. Ele anda sobre as águas. Ele participa da transfiguração. Mas e agora? Ele está seguindo Jesus de onde? De longe. Quando a gente está perto de Cristo, gente, nós temos coragem. Você vê que ele tinha toda a coragem, ele perto de Cristo. Mas quando ele se afasta de Cristo, ele vira agora o quê? Um covarde. Ele vira um homem que negou na pequena pressão, na pequenininha. Uma mulher viu. Ele podia não responder e sair, continuar andando, sim ou não? Mas ele diz, não. Aí ele nega depois ele nega de novo. E aí o galo canta. Então, uma simples criada, uma simples serva fez Pedro abrir a boca para negar. Não foi um exército, não foi uma pessoa que poderia matá-lo. E isso acontece às vezes comigo e com você. Comigo e com você. Pastor, eu não fiz isso. Nunca diga isso. Você só não percebeu. Às vezes você nega Jesus com os seus filhos. Às vezes você nega Jesus com o seu cônjuge. Às vezes você nega Jesus até mesmo com os seus servos. Você nega Jesus com qualquer pessoa. Às vezes você nega Jesus numa mesa de reunião por causa de um contrato. Às vezes você está negando Jesus por causa de um monte de coisa. Às vezes você está negando Jesus porque você está de olho em alguém. Às vezes você está negando Jesus porque não quer perder uma amizade. Você só não está percebendo. É normal. Não é mentirinha. Só que a Bíblia diz que aquele que é mentiroso é filho do diabo. E quem serve a Cristo serve a verdade. Ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem pacto com mentira. Então eu não posso ter aquela mentirinha dos meus lábios para agradar alguém. Pelo contrário, eu tenho a verdade, eu agrado a Deus. Então você nasceu para agradar a Deus. Então o problema de Pedro não foi a intensidade da pressão que ele estava sofrendo porque a criada estava perguntando. Foi porque Pedro estava distante de Jesus. E muita gente às vezes está distante de Jesus. É por isso que está negando. O que faz você negar é a distância. Ninguém que está perto tem comunhão, perto tem edificação, perto tem coragem. Você vê que ele perto, coragem, comunhão, edificação. Uma hora está buscando a presença, outra hora está dormindo, mas ele estava ali colado, no corajoso. Tanto que ele puxa a espada e corta a orelha de mal, não estava nem aí para morrer. Não estava mesmo não. Antes ele tivesse morrido do que ele tivesse negado. Eu garanto a você que aquele choro de Pedro, quando a gente chegar lá em cima, se a gente perguntar a ele, ele vai dizer que doeu tanto que ele preferiu a morte. Tanto que na hora que ele vai morrer como Jesus, ele disse, eu não sou digno de morrer como ele, me coloca de cabeça para baixo. Aquilo é a resposta de Pedro. Ele estava
achando que ele era poderoso o suficiente, mas quando ele entendeu que não é, que é dependente de Deus, ele diz: eu preciso morrer de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer como meu mestre, como meu Senhor. Quanto mais perto de Cristo, mais forte é a nossa fé. Quanto mais distante, mais frágil a gente vai se tornar. Está entendendo, gente? Então Lucas termina dizendo: então Pedro saiu dali, no versículo 64, né? 62, saiu dali amargamente, chorando amargamente. Essa lágrima poderia ter sido evitada, sim ou não? Se a queda começou muito antes, poderia ter sido evitada. Hoje Deus está continuando dizendo à sua igreja, depois de milhares de anos atrás: não seja presunçoso, não abandone o secreto de Deus, a oração, a sua comunhão. Não viva pela impulsividade. Tem muita gente que é impulsiva, adora responder quando está cheio de raiva, adora responder quando está tudo pegando fogo. Calma, respira, se acalma. Não pode responder com brutalidade na hora da guia, na hora da discussão, na hora da briga, na hora da confusão. Quer tomar decisão naquele momento? Relaxa, calma, que o santo é de barro. Relaxa um pouquinho, respira fundo, deixa o impulso passar, deixa a raiva passar, equilibra a situação, porque se você for responder, você vai fazer bobagem. Então não adianta. Então esse impulso que a gente tem, esse negócio de querer resolver a coisa no imediato, isso vai acabar com a gente. E outra coisa, não siga Jesus de longe. Não siga Jesus de longe. Hoje eu não vou para o culto, eu vou ficar assistindo. Vai uma hora, esse assistir já era, já vira filme. Esse assistir já vira novela, já vira Netflix, já vira série, já vira jogo de futebol. Acaba. Ou então não vira nada, nem televisão você quer mais. É ou não é? Vai perdendo, vai esfriando. Não existe esse negócio de seguir Jesus de longe. Permaneça perto do Senhor. Diga assim: a graça de Deus é suficiente. Diga: a humildade nos protege. Diga: a oração nos fortalece. E a palavra nos sustenta. A intimidade nos faz perseverar. Só tem uma coisa que vai fazer você perseverar: intimidade. Quando eu sou íntimo, eu tenho experiências. Quando eu sou íntimo, eu vivo coisas que quase ninguém vive. Então essa intimidade, ela nos faz perseverar. Ela nos preserva. Ela nos protege. Eu queria que você entendesse que hoje o Espírito Santo, ele está chamando você para evitar lágrimas futuras. Pastor, eu não cometi nada disso, graças a Deus. Ele está falando com você para evitar isso lá na frente. Ele está falando com você para você não cometer o erro que Pedro cometeu. Pedro foi bem sucedido depois, quando recebeu o Espírito Santo? Foi. Mas ele também poderia ser bem sucedido antes de receber o Espírito Santo, como o apóstolo João. O apóstolo João chorava de amor, chorava de comunhão, chorava por amizade, chorava no colo de Jesus o tempo todo. Ele era íntimo de Jesus. Não fez o que Pedro fez. Você não vai ver os outros fazendo o que Pedro fez. Mas Jesus já sabia quem Pedro poderia se tornar. Diga comigo: Jesus já sabia quem Pedro poderia se tornar. Ele sabe quem é você perante Ele, o quanto você pode ser relevante perante Ele.
o quanto você pode edificar uma igreja perante Ele, o quanto você pode ser uma referência para alguém perante Ele, o quanto você pode ser dentro da sua casa perante Ele, o quanto você pode ser dentro da sua empresa perante Ele. Ele sabe quem você pode ser amanhã. E Ele crê em você, Ele acredita em você, Ele apostou em você. É por isso que Ele fez você ser alma vivente. É por isso que Ele colocou você aqui para ouvir essa palavra hoje, porque Ele acredita no teu potencial. E Ele sabe que se você tiver o Espírito Santo, você vai edificar muita vida. Você não vai só edificar a sua, você vai edificar milhares de vidas. E Ele sabia: Pedro, eu não oro por eles, eu oro por você, Pedro, porque eu sei que você é pedra, e sobre essa pedra você edificará a minha igreja. O mesmo Pedro que estava chorando amargamente, aparece Cristo agora na beira do mar, pescando o seu peixinho, ou melhor dizendo, ele já tinha até pescado, ele já estava assando um peixinho. Imagina, ele deve estar cozinhando aquela tilápia. Só que a tilápia de Jesus não é igual a tilápia de Raquel, não, né, Raquel? A tilápia de Jesus devia ser mais gostosa, né? Tinha Jesus, a tilápia ali já pronta. Aí quem olha, o cara que estava afastado, o cara que estava distante, o cara que estava sem comunhão. Os discípulos estão num barco ali já pescando, já tendo uma vida normal. Mas ali olha eles e olha para lá, aquele que está ali é o mestre. Aí eu imagino Pedro, com a dor que estava no coração: eu preciso ir pedir perdão a Ele, eu preciso ir falar com Ele, eu preciso me aproximar dEle novamente, porque eu não aguento mais essa dor. Essa dor não é uma dor de remorso, essa dor é uma dor de arrependimento. Está ardendo na minha alma, eu estou sofrendo. E aí Pedro, a Bíblia diz que ele estava nu no original é de short, tá? Para você não pensar que o homem estava nu pescando, e você lê o texto de como é que o pai estava pescando nu. Nu é de short, e ele cobre-se, porque ele estava sem camisa, e pula na água. Ele poderia dizer: rema mais, acelera o motor. Se é que tinha motor naquela época, acho que não, né? Podia ter uma velhinha, né? Mas ele: não, eu vou é nadar. Se eu morrer, já era. Se eu chegar lá, eu vou pedir perdão. E aí quando ele chega, o mestre: bora, Pedro, fazer um lanchinho. Tu me amas, Pedro? E ele diz: amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Amo, Senhor. E ele diz: apacenta minhas ovelhas. Terceira vez Jesus pergunta: tu me amas, Pedro? E ele diz: mestre, 3 vezes eu te neguei, 3 vezes o Senhor pergunta para mim se eu te amo. Eu te amo tanto que eu vou entregar a minha vida de cabeça para baixo na cruz por você. Ele abriu a boca para dizer isso. Eu te amo tanto que agora eu não quero lhe dizer nada, eu só quero fazer a tua vontade. Então Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas. Sim, Senhor mestre, estou dentro do que o Senhor está falando. Não sou eu mais aqui o questionador, não sou eu mais aqui o melhor do que ninguém. Sou eu aquele Pedro que te negou 3 vezes, e o Senhor está me dizendo que me ama e me perdoa. Glória seja dada a Deus por isso. Jesus não te condena, Jesus te ama. Jesus não aponta o seu erro, mas Ele corrige o seu erro para você ser uma pessoa melhor. Jesus não está aqui para te criticar, Ele está aqui para lhe ensinar e dizer: você tem o potencial de ser uma pessoa melhor, ser um pai melhor, um filho melhor, uma esposa melhor, uma pessoa relevante nessa terra, melhor para o seu bairro, melhor para a sua vizinhança, melhor para onde você passar. Deus está falando com você hoje.